Olá! O que a ansiedade tem roubado de você? A ansiedade tem impedido você de usufruir do maior presente que Deus já te deu, que é o hoje, o agora. A ansiedade, ela faz com que a nossa mente fique sempre acelerada, pensando aí no que pode acontecer. Isso me faz lembrar de algo que aconteceu comigo ontem. Ontem eu estava na praia, eu moro na região dos lagos, né, do Rio de Janeiro. Eu estava na praia e de repente a gente começou a perceber que vinha uma tempestade, só que ela estava lá no meio do mar. Foi uma cena até muito interessante, porque onde nós estávamos, né, na beira ali da praia ali, estava sol, né, mas lá no meio do mar a gente conseguia ver uma nuvem de tempestade e a tempestade caindo no mar. E isso fez a água, inclusive, ficar bem gelada onde nós estávamos. E nós ficamos ali, mas a gente conseguiu perceber que aquela tempestade, ela estava circulando, né? Ela circulava ali, ela ia de um lado para o outro, até que ela veio e se aproximou. Só que ao se aproximar de nós, ela não caiu aonde nós estávamos. A gente viu que ela estava se aproximando, mas ela se desviou. Você acredita que isso fez com que muitas pessoas saíssem da praia? Muitas pessoas com medo de que pudesse cair aquela tempestade onde nós estávamos, muita gente saiu da praia. E de fato, de repente começou a ventar. Até então não estava ventando, mas quando a tempestade se aproximou, começou a ventar muito. E as pessoas, muita gente, vou te dizer que 80% das pessoas que estavam ali saíram da praia. Eu não saí e mais ou menos 20% das pessoas não saíram. A praia ficou bem vazia. Mas eu achei bem interessante isso, porque só a possibilidade de haver uma tempestade fez com que as pessoas saíssem daquele lugar. A possibilidade de que algo ruim aconteça, muitas das vezes te rouba a paz de viver o hoje, de viver o presente, de usufruir daquilo que Deus já te deu. Deixa eu te contar uma história. Certa vez veio para mim uma mulher, eu não vou dizer o nome dela, eu vou falar aqui o nome fictício. Certa vez veio para mim uma mulher chamada Marta. Essa mulher, ela estava bem irritada, ela vivia um período da vida dela em que ela estava muito irritada. E isso estava afetando as relações dela sociais e também estava dando a ela muito problema dentro de casa, porque ela acabava brigando muito com a filhinha dela, ela acabava brigando muito com o esposo dela, e ela veio me procurar porque ela não entendia por que ela estava tão irritada. De vez em quando ela sentia alguns tremores, ela sentia o taquicardia, e sempre que entardecia, ela sentia muita angústia, e ela não sabia de onde vinha isso. Ela, quando chegou para mim, ela tinha uma suspeita que pudesse estar com ansiedade, mas não sabia qual era a origem disso, porque a ansiedade, ela tem uma origem. A ansiedade, ela não simplesmente brota na nossa vida do nada. É como se fosse uma semente que nós cultivamos ali e ela deu esse fruto, né, que é a ansiedade. A ansiedade é fruto de uma semente. Muitas das vezes é fruto de uma semente de ferida emocional, né, de algo que aconteceu no passado que não foi curado, que não foi resolvido, e aí ela vem para o nosso presente em forma de ansiedade. E essa mulher, como eu falei, ela me procurou porque ela acreditava estar passando por esse problema de ansiedade. E aí eu fui investigar, porque a primeira coisa que eu faço é investigar toda a vida pregressa dela. Como que eu faço essa investigação? Através dela mesma. Ela me conta como é que foi a infância, como é que foi a vida dela, como é que foi o início do casamento, como é que está sendo o presente. E aí eu vou juntando essas peças. E ela me disse, a história dela é a seguinte: ela tem um sonho, ainda tem esse sonho, de ser mãe, né? De ser mãe com filho gerado dela mesma, porque a filha dela não era filha biológica, é uma filha adotiva. E ela me contou a história dessa filha dela. Ela disse que desde criança, desde de que ela era muito, muito pequena, ela brincava de boneca e ela sempre sentiu o desejo de ser mãe. E quando ela casou, ela
ela teve alguns problemas de saúde e isso dificultou, né, a gravidez, né, dificulta até hoje, né, a possibilidade dela gerar. Mas uma vez, um dia, a cunhada dela, a irmã do marido, bateu na porta dela, a cunhada tinha uns 15 anos, bateu na porta dela porque não estava conseguindo conviver com a mãe, né, com a sogra no caso. Estava brigando muito com a sogra, queria passar uma temporada aí na casa do irmão. E ela aceitou, ela se dava bem com essa cunhada, então ela aceitou que essa cunhada ficasse lá um tempo na casa dela. Só que o que ela percebeu é que a cunhada não se dava bem com a sogra, porque a cunhada tinha uma conduta, né, que não agradava muito ali a sogra dela. Essa menina de 15 anos, essa cunhada, ela tinha um hábito de sair à noite e de chegar tarde em casa, e aquilo estava deixando a sogra muito preocupada. E foi por isso, ela descobriu isso quando a menina foi para casa dela. Enfim, ficou com a menina. Só que a menina ficou grávida, né? Essa menina de 15 anos ficou grávida. E aí a sogra, vendo isso, que ela ficou grávida, pegou ela de volta, ela tentou cuidar da filha, ela perdoou a filha perdoou a mãe e ela voltou para casa. Só que mesmo no percurso da gravidez, essa menina ela nunca foi uma menina que teve responsabilidade. Ela saía à noite, mesmo grávida, ela ficava à noite na rua, nos bares, nas boates, e chegou o tempo dela ganhar o bebê. E ela ganhou o bebê e 3 meses depois ela ficou em casa, cuidou do bebê durante a parte, né, de resguardo, mas ela, com 3 meses que o bebê, do nascimento do bebê, ela voltou a fazer o que ela fazia, que era ir para as noites, e aí piorou, porque ela passava 3 dias fora, às vezes ela passava uma semana fora. E aí o irmão dela falou assim, olha, acabou. Aqui em casa você não vai mais ter essa conduta, você não vai mais ficar aqui em casa fazendo isso. Para você continuar na minha casa, eu fico com você e fico com sua filha, mas para você ficar aqui na minha casa, você precisa arrumar um emprego. E aí isso deu nela meio que, não é essa vida que eu quero, ela foi embora de vez. Ela foi embora de vez e aí dessa vez ela demorou 1 ano. E o bebê ficou com a Marta, que é a minha mentorada, ficou com ela. E 1 ano. Só que nesse tempo de 1 ano, quando deu 6 meses, o bebê fez 6 meses, a Marta quis devolver o bebê para a sogra, porque ela falou, não é meu filho, e não é minha filha, né, era uma menina também. E eu tô me apegando muito a essa menina, eu tô cuidando dessa menina, eu tô cansada, eu tô fazendo por essa menina tudo que uma mãe faria, sendo que ela não é minha filha. E aí eu vou me apegar. Então ela foi devolver. Quando ela foi devolver, Deus disse para ela, não devolva, ai de você se devolver essa criança. Ai de você se devolver. E aí ela não devolveu, ela voltou com a criança para casa. E o marido falou, mas você não disse que devolveria essa criança? Você desistiu de devolver? E a Marta disse o seguinte, Deus mandou ficar. E ali ela ficou 1 ano a cunhada deu notícia, só que a cunhada falou que não queria mais a criança, que entendeu que o irmão e a cunhada se apegaram, então que era melhor que essa criança ficasse com a minha mentorada, a Marta. E a criança ficou, e eles adotaram a criança. E aí a Marta ficou muito feliz, porque ela já se sentia mãe dessa menina. E ela ficou muito feliz, muito feliz. Só que, né, eles adotaram de papel passado, só que começou a ter uma preocupação no coração da Marta. Criou ali uma raiz, né, criou ali, ou melhor, né, foi plantada ali uma semente, a semente da preocupação. E se quando minha filha crescer, ela não gostar de mim porque eu não sou a mãe dela biológica? E se quando a minha filha crescer, ela não entender que eu a amei, que eu cuidei dela, que eu quis ela, mas ela se revoltar porque a mãe biológica dela não a quis?
E se quando minha filha crescer, ela não me aceitar como mãe, se quando minha filha crescer ela se revoltar, e se, e se, e se, e se. Esse e se foi crescendo de tal forma no coração dessa mulher que ela começou a ficar irritadiça, ela começou a ficar muito deprimida, ela começou a ficar muito angustiada, ela começou a ficar muito, sabe aquelas pessoas resmungona, reclamona, que tudo irrita? Na verdade é como se ela tivesse um espinho na carne. É como se fosse um espinho na carne. Aquela preocupação recorrente, ela é como se fosse um espinho na carne. E que de qualquer forma, qualquer coisa que aconteça ali, toca nesse espinho, a pessoa explode. A pessoa fica muito, né, enraivecida, porque na verdade ela está com medo. Ela está com medo de que algo aconteça. E então toda vez que ela ia se reunir com a família dela e alguém desse algum indício de que levasse essa menina para longe dos olhos dela, e ela ficava com medo de que aquela pessoa pudesse contar para a filha dela, olha, você não é filha da Marta, você é filha da outra mulher. Então esse medo rondava ela de tal forma, essa tempestade ficava rondando ela de tal forma que ela o tempo inteiro estava sentindo essa dor. E isso, o fruto disso é a ansiedade. O fruto disso é a irritabilidade. Eu sei que você que está me escutando pode muitas das vezes ter se sentido solitária e sozinha, porque ninguém entende isso. Nossa, diziam para Marta, né? Você recebeu essa bênção, mas você não consegue ser feliz, você ainda assim fica aí irritada, não era isso que você orou, não era por isso que você pediu. Ou seja, né? Ela se tornou mãe, né? Não foi isso o que você tanto desejava, era ser mãe, e hoje você é mãe, mas não consegue ser feliz com isso. Então, eu sei que hoje você pode estar se sentindo solitária, sozinha, sem ter com quem contar, sem ter para quem contar, com quem conversar. Alguém que de fato te escute e não te julgue. Te dá, muitas das vezes, essas crises de angústia, essas crises de irritabilidade. E quando você vai dormir, só você sabe o sufoco que é. O sufoco que é para você conseguir pensar no sono. Quantas vezes você teve muitas noites em claro, muitas vezes você teve essas noites em claros, com angústia, né? Com o coração apertado, com o peito apertado, com medo, né, de um eminente problema, de uma eminente situação, que muitas das vezes foi criada só na sua mente. Porque pode ser, né, que nem aconteça. Pode ser que isso que está na sua mente agora nem aconteça. Mas ainda assim isso é como uma sombra na sua vida. Ainda assim isso é como um espinho na sua carne, que está ali o tempo inteiro, doendo, sem que você saiba como arrancar esse espinho. Eu quero dizer para você que isso não é só com você. Não só hoje, mas ao longo da nossa trajetória, enquanto humanidade, a ansiedade ela sempre esteve presente. Ela sempre fez parte do ser humano, porque a ansiedade ela é o que muitas das vezes nos dá a possibilidade de nos defender. A ansiedade ela é toda uma cascata bioquímica que acontece no nosso corpo para que a gente lute e fuja de determinado perigo, ou lute com ele ou fuja dele. O problema é que a pessoa que tem a síndrome da ansiedade, ela tem essa sensação de um eminente perigo o tempo inteiro. E muitas das vezes ela tem a consciência de que esse perigo não está próximo dela, mas de repente o corpo responde como se tivesse algum perigo por perto. E ela sente tudo aquilo que o corpo, né, todo o comando que o corpo manda para ela, ela sente aquilo mesmo sem ter perigo nenhum. E isso no longo prazo, uma pessoa que tem sempre essa sensação de que no seu corpo, esse estresse no seu corpo, que a ansiedade é um estresse generalizado, batimento cardíaco alto, dores de cabeça, tremores,
a pessoa começa a suar, né? Na verdade é o corpo se preparando para lutar ou fugir. Essa sensação, no longo prazo, né, a pessoa sentindo isso com frequência, o corpo começa a entrar no processo inflamatório. E aí dá as doenças psicossomáticas, gastrite, enxaqueca crônica, dores nas articulações, pode desenvolver aí doenças autoimunes, pode desenvolver aí tendinites, pode desenvolver doenças mais graves como doenças cardíacas, derrames, enfim, são inúmeras as doenças que pode ser desenvolvida pelo fato da pessoa estar sofrendo de ansiedade. Porque a ansiedade no longo prazo, ela leva o nosso corpo a um desgaste tão grande que faz com que desenvolva as doenças psicossomáticas. E aí a pessoa muitas das vezes tem uma gastrite, vai para um gastro e o gastro faz o tratamento e essa gastrite não cura nunca. Ou então ela é reincidente. Eu estou dando só um exemplo, mas pode ser tantas outras doenças que a pessoa vai no médico e não sabe que muitas das vezes aquela doença que é física, ela pode estar com um fundo aí emocional, uma emoção não curada, uma emoção não digerida, né, não processada, vamos dizer assim, né? Essa emoção não processada está ali sendo gatilhos para a ansiedade. É a semente que deu como fruto a ansiedade. E isso, né, como eu falei para você, não é algo somente seu, não é algo somente da modernidade, da mulher moderna, apesar de que hoje em dia, com a vida que nós estamos levando, essa vida muito acelerado, tudo é muito rápido, o nosso cérebro ele não tem tempo de processar determinada informação, logo vem outra informação para nós. Então, essa vida muito acelerada, com certeza, está sendo um terreno fértil para que a ansiedade aumente no nosso tempo, na nossa era. E mães ansiosas, com certeza, vão gerar mais filhos ansiosos. E a gente vê aumentos de muitas doenças. A ansiedade, ela pode ser fruto aí de algum estressor da nossa infância, de algo na nossa infância que nos feriu, mas ela também pode ser por causa do nosso estilo de vida. Esse nosso estilo de vida que a gente está sempre correndo, está sempre em busca de um resultado, quer sempre mais, uma insatisfação, né, crônica na humanidade, a gente está sempre em busca de mais, uma alta comparação, a gente compara a nossa roupa, a gente compara o nosso carro, compara o nosso filho, compara o nosso marido, tudo que a gente tem não é bom, bom é o que é o da vizinha, é o que da influencer, é o da atriz, bom é daquela pessoa que está na rede social, bom é ter aquela conta, né, de 6 milhões de pessoas ou mais aí no Instagram, o meu número de seguidores é muito pouco. Para você ter uma ideia, eu às vezes, como eu sou terapeuta, eu presto muita atenção no que as pessoas falam comigo, principalmente quando são crianças. Anteontem eu ouvi uma criança dizer, olha, meu número de seguidores está aumentando. Então, a preocupação hoje é com o holofote sobre nós. Tudo isso é trazido para nós através da cultura do mundo. É trazido para nós através, os anseios do mundo têm cada vez mais se tornado os nossos anseios. E aí isso me faz muito lembrar um versículo que diz, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transforme a vossa mente pela renovação do vosso pensamento, para que você seja capaz de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, cada vez mais, os nossos anseios são os anseios que o mundo tem. Cada vez mais a nossa preocupação é a preocupação que o mundo tem. Cada vez mais o nosso estilo de vida é ditado pelo que o mundo diz que é bom, que é pertinente, pelo que o mundo diz que faz sentido, pelo que o mundo diz que é verdade, pelo que o mundo diz que é certo. E cada vez mais a gente se amoldando aos padrões desse mundo, maior será a possibilidade
é proporcional, maior será a possibilidade da gente desenvolver ansiedade. E aí, isso me faz lembrar muito que está no Salmo 46, versículo 10, que o salmista diz assim: aquietai-vos, aquietem-se, aquietem-se. Ele diz para o povo: gente, calma, fiquem calmo. Por quê? Porque você vai ver quem é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o Senhor dizendo isso para nós através do salmista. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então aquelas pessoas, eu não saí daquela tempestade, apesar de ver aquela tempestade rondando, eu não saí porque eu tinha uma certeza. Se aquela tempestade chegasse, de fato, onde eu estava, não ia adiantar eu correr. Eu sabia disso. Eu sabia que se Deus não me guarda, em vão vigia a sentinela. Se Deus não me guardar, não adianta eu fazer nada com as forças do meu braço para me guardar, para guardar o meu futuro, se Deus não me guardar. Porque eu não tenho poder. O mesmo Deus que me deu o presente, o que me deu hoje, é o Deus do amanhã, é o Deus que está lá no meu amanhã. Se Ele quiser que eu passe por alguma tempestade, não adianta eu correr. Não adianta eu correr dela. Então eu fiquei e falei para o meu marido, não vou sair daqui. Porque, gente, quem já teve essa experiência que eu tive, se você está na praia e lá da praia você consegue ver uma tempestade lá no meio do mar, porque os nossos olhos vai até uma linha do horizonte, não é verdade? E nessa linha do horizonte você consegue ver uma tempestade, a nuvem, você vê exatamente a nuvem se formando e parece que vem um pedaço de nuvem para dentro da água, mas na verdade eu sei que aquilo não é um pedaço de nuvem, é a chuva caindo ali. Eu via da praia, eu via os raios longe, mas não ouvia o barulho de trovão. E a gente que mora no interior, a gente sabe que quanto mais, se você vê um raio e demora muito tempo para ouvir o barulho, é porque a tempestade está bem longe. Então eu sabia que ela estava longe. Tanto é, para você ter uma ideia, tanto é que eu estava em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Essa tempestade foi cair em Maricá. Essa tempestade rodou, eu vi ela rodando no céu e ela foi cair em Maricá. Em Maricá, quando ela caiu, ela foi capaz de derrubar uma árvore de Natal que estava montada dentro d'água. E as pessoas que estavam ali saíram feridas. Uma morreu. Não deu tempo de ninguém correr. Não deu tempo de ninguém correr. Então, se aquela tempestade que estava lá no meio do mar chegasse até mim, não dava tempo da gente correr. Eu e minha família, não dava tempo. Então eu fiquei. Eu falei assim, para começar, gente, para começar, a gente ora, né? A gente vê algo se aproximando da gente e fala, Senhor, seja feita a sua vontade. Estou aqui nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, o Senhor me guarda. Então, a gente tem que entender e nos aquietar e saber quem é o nosso Deus. Aquietai-vos. Gente, essa palavra é difícil, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquiete-se, menina. Aquiete-se. Deus está falando isso para você. Lá no Salmo 23, eu amo o Salmo 23, ele diz assim, ó: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Salmo 23, 2, versículo 2. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Não significa que Deus vai sempre fazer a tempestade te rodar e ela sair e ela se desviar de você, mas significa que Ele vai guardar a sua mente e o seu coração. Porque muitas das vezes, mais importante do que Deus nos livrar da tempestade, é Ele guardar a nossa mente e o nosso coração. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Agar. Essa mulher, ela estava com um filho, mãe solteira, com um filho no deserto. E ela estava com muito medo de morrer de fome e de sede. O desespero dela era tão grande, ela estava pensando tantos e sis na vida dela, e se eu morrer, e se meu filho morrer, que ela deixou o filho dela distante dela para ela não ver o filho morrer de fome e sede. O menino chorava tanto de distância da mãe,
Chorava tanto que Deus ouviu o clamor do menino. Não ouviu o clamor de Agar, ouviu do menino. E aí ele abriu os olhos de Agar. E Agar pôde ver do lado dela um poço com água. O desespero dela era tão grande que ela não viu a solução bem do lado dela. Então a ansiedade, ela rouba também da gente a lucidez, a possibilidade de ver saídas, de ver a solução bem do lado da gente, de ver aquilo que Deus já nos liberou. A ansiedade, ela tampa os nossos olhos. A ansiedade, ela vai nos cegar de tal forma que a gente não vai conseguir perceber e, portanto, não vai conseguir usufruir daquilo que Deus já nos deu. Tem um salmo também que eu quero ler para você, que é a fé perfeita em Deus. E com esse salmo eu vou fechar esse vídeo. Esse salmo ele é muito lindo e eu quero que você, toda vez que você se sentir, Salmo 46, toda vez que você se sentir muito preocupada, muito ansiosa, toda vez que você se sentir angustiada, eu quero que você pegue esse salmo e eu quero que você leia esse salmo em voz alta, tantas vezes forem necessário, até que o seu coração e a sua mente se alinhem a essa palavra. Eu vou ler para você um pedaço, mas leia o salmo todo quando você estiver nessa situação. O Salmo 46, o versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, quando você estiver nessa situação muito angustiada, muito aflita, muito nervosa, eu quero que você, antes da ansiedade chegar a você, eu quero que você leia isso na primeira pessoa. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Auxílio sempre presente na minha adversidade. Por isso não temerei, ainda que a terra trema. Não temerei, ainda que os montes se afundem no coração do mar. Não temerei, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Não temerei, porque há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Então, toda vez que você se sentir angustiada, toda vez que você se sentir muito preocupada, lembre-se que há um rio na cidade de Deus que alegra o coração de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Toda vez que você se sentir abalada pela eminência de alguma tempestade na sua vida, toda vez que você se sentir preocupada, porque pode ser que aconteça algo na sua vida, lembre desse Salmo 46 e diga isso para você. Aquiete-se minha alma, porque eu não temerei, ainda que os montes se abalem, não temerei. O Salmo 23, ele vai dizer pra gente o seguinte, eu li o versículo 2, que quando você internaliza esse Salmo 46, quando você descansa nesse Salmo 46, você vai experimentar o que é o Salmo 23. Em verdes pastagem me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Versículo 3. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do próprio nome dele, por amor à palavra dele, Deus vai cumprir a palavra dele na tua vida. Então, mesmo que você pense assim, mas eu não mereço, realmente a gente não merece. Mas eu pequei, mas eu fiz isso, fiz aquilo errado. Não é por amor, não é por causa de nós, mas é por amor à palavra dele, é por amor a Jesus, é por amor ao sacrifício de Jesus. E porque Deus nos ama também, que ele vai sempre nos socorrer, que ele vai sempre olhar por nós, que ele vai sempre cumprir a palavra dele na nossa vida. Por amor à própria palavra dele, ele vai cumprir a palavra dele na nossa vida. Não tem como isso dar errado. Não tem como ele não fazer isso. E aí ele vai dizer uma coisa que eu amo muito,
que ele diz no Salmo 6, no Salmo 23, versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Então tenha sempre essa certeza com você. Tenha sempre essas verdades no seu coração. Que essas verdades blindem a sua mente dessa preocupação do e se acontecer, e se não der certo, e se a gente morrer, e se. Tenha sempre essa certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanharão para onde você for. E aí ele fala ainda, mesmo que eu ande num vale de trevas e morte. Por que eu quero ler isso com você? Porque hoje esse vídeo pode estar te alcançando numa situação em que você se encontra no vale da morte. Você hoje pode estar passando por uma doença que está te causando ansiedade. Porque, sim, às vezes a ansiedade ela tem uma raiz em algo de fato que você está passando. A pessoa pode hoje estar passando por uma doença muito ruim, muito difícil, uma doença que teve até um diagnóstico, né? A pessoa recebeu uma sentença aí do médico de que essa doença não tem cura. E isso pode estar causando ansiedade no seu coração. Então eu quero que você lembre desse versículo. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você esteja no vale, ainda assim não temas, não tenha medo, porque você vai descansar nas promessas de Deus para a sua vida. Você vai descansar no propósito que Deus tem para você. Essa doença não é para a morte. Essa doença é para que o nome dele seja glorificado na tua vida. É nisso que você vai descansar. Não importa se você esteja vendo a tempestade se aproximando de você. Não importa que você esteja se sentindo hoje numa praia e vendo de longe a tempestade se aproximando de você. Não importa o que o médico já tenha dito para você. Você vai descansar nessa palavra que Deus já liberou sobre sua vida. E como é que eu sei que Deus já liberou isso para a sua vida? Porque isso está na Bíblia, isso está na palavra dele. Ele deixou isso escrito para que a gente pudesse descansar nessa verdade. Ainda que você esteja passando pelo vale, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque a vara e o cajado do Senhor vão te consolar. Você é ovelha do Senhor. Ele abandonaria 99, ele já disse isso. Eu abandono 99 ovelhas só para ir resgatar você, só para ir resgatar uma ovelha. Então não deixa a ansiedade, não deixa o medo roubar de você o que você tem, o maior presente que você tem, que é o hoje, o amanhã. O Deus de hoje é o Deus do amanhã. Ele está lá no seu amanhã. E eu tenho certeza que ele tem o melhor para você, porque a Bíblia diz que ele sabe qual é o plano que ele tem para a nossa vida. E é um plano de paz e não de mal, para nos dar um futuro. E o futuro que a gente deseja, que é o futuro de vida abundante com ele. Que Deus abençoe você e que esse vídeo seja um vídeo aí para estimular você cada vez mais declarar as promessas do Senhor sobre a sua vida. Não, por mais que o seu coração e a sua mente hoje não acredite nisso, não tem problema. Declara, mesmo sem acreditar, declara até que a sua mente, o seu coração consiga descansar nisso. Porque o inimigo pode levar tudo da gente, mas não pode tirar a paz que foi nos dada lá na cruz. Essa paz que excede todo entendimento. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que Jesus deixou já para nós. Então não deixe o inimigo roubar a sua paz. Porque se ele roubar a sua paz, ele vai destruir sua esperança. Se ele roubar a sua paz e destruir sua esperança, ele vai matar o propósito que Deus tem na sua vida. Que Deus abençoe você e que hoje, a partir de hoje, você entenda que toda vez que você declara a palavra de Deus para você, você está plantando as sementes do Senhor sobre a sua vida. E que toda vez que você crê nas palavras do inimigo, de que o seu futuro é um futuro de perigo, é um futuro ruim, você está deixando crescer as sementes dele em você.
Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.